que um exemplo bem claro é que os melhores meses de geração do fotovoltaico, por incrível que pareça, são o inverno. Porque é onde você tem luz abundante, onde você tem dias mais claros. Então, menor incidência de chuva, de nuvens. Sim, olha só, isso eu não sabia mesmo. E alguns estudos relacionam até a questão do calor. Quanto mais calor, menor é a eficiência das placas. Então, no inverno, o que a gente tem? A gente tem, apesar de ter dias mais curtos, a gente tem mais sol, né, mais luminosidade e um tempo um pouco mais ameno. Isso ajuda muito na produção da energia elétrica, propriamente dito, através do sol. E me fala uma coisa, nesse processo de evolução, uma das coisas que a gente viu, é claro, o avanço da tecnologia que permitiu, por exemplo, que hoje acho que você tem placas menores para poder produzir uma quantidade de energia que antigamente você precisava de um quarteirão de placas, né? Como é que é essa evolução tecnológica? Hoje você consegue, por exemplo, numa casa, você ter placas suficientes para poder fornecer toda a energia necessária. Aí outra coisa, vou emendar uma pergunta também, embora essa eu saiba a resposta, assim, você produziu mais energia que você consumiu, e aí? Como é que fica essa energia excedente? Tá, vou falar um pouco da energia excedente, né? O sistema todo ele é projetado com base na sua média de consumo. Eu costumo dizer para o meu cliente que o nosso sistema é como se você fosse num alfaiate e fizesse um terno sobre medida. Então, o sistema ele é dimensionado sobre medida. Para quê? Para que ele não fique, primeiramente, caro, mais do que o suficiente, e também para que ele gere a energia necessária, que a gente chama de, além de abastecer a residência, o comércio, a indústria, créditos energéticos que são contabilizados na própria conta de energia, porque, como o Celso disse, existem meses com maior e menor geração de energia. E naqueles meses onde você tem um excedente, esse excedente é registrado na sua conta de energia como créditos energéticos, que serão consumidos naqueles meses onde você teve uma menor geração de energia. O objetivo do sistema é fazer com que a sua conta de energia ela seja o mínimo pelo período de duração de um sistema solar, que a gente fala em torno de 25 a 30 anos. Então, praticamente, você troca a sua conta de energia pelo sistema solar. E o investimento em relação a isso, falando agora um pouco mais em relação a isso, pelos nossos estudos, algo em torno de 3,8 a 4 anos, o cliente tem um payback em relação a esse investimento. Então, ele investe e por 3 anos, 3,8, 4 anos, ele tem esse retorno e depois ele vai ter praticamente 25, 26 anos de geração de energia de graça. Essa é uma coisa interessante. Só complementando, acho que a primeira pergunta em relação à área. A tecnologia ela tem avançado nesse sentido, de aumentar a eficiência das placas, diminuindo a área necessária para a captação. Tá? Hoje, uma casa média, um padrão médio brasileiro, são 180 a 200 kW aqui na nossa região de Sorocaba, e eu vou ressaltar aqui na nossa região, porque depois eu vou explicar um detalhe muito importante da parte técnica. Mas aqui na região de Sorocaba, a gente precisaria de algo em torno de 6 a 8 placas. A gente está falando de 12 a 16 metros quadrados. Então, assim, é bem pouco para qualquer casa hoje. A área hoje não é um problema para uma casa. A não ser que seja uma casa que tem um consumo muito alto. E aí a gente tem que algumas alternativas, algumas soluções para achar área. A gente brinca que tem projetos que a gente tem que descobrir áreas do cliente. Então, na maioria dos nossos projetos, área não foi o problema. Em relação ao ponto que eu ressaltei de Sorocaba, o que é interessante, a nossa região é uma região muito boa de produção de energia solar. O índice de geração aqui é muito bom, e esse índice varia de cidade para cidade. Então, o INPE ele faz uma pesquisa, ele pega dados climatológicos dos últimos 10 anos, e nesses dados ele considera todos aqueles dias nublados, dias com muito sol, e ele chega numa média de geração de energia por metro quadrado para cada região.
Aqui em Sorocaba, por exemplo, a gente tem uma média de 5,4 kW por metro quadrado dia. São Paulo, aqui do nosso lado, tem uma média de 4,8. Então, assim, nossa, que diferença. Uma diferença e é bem explicado. São Paulo, muita poluição. Se pegar cidades da Serra do Mar, esse índice tende a ser menor pela nebulosidade. Uma coisa interessante, cidades litorâneas têm pior geração do que cidades do interior. Então, hoje, quando a gente pensa no melhor local do Brasil para produzir energia solar, é no centro-oeste brasileiro, não é no litoral da Bahia, por exemplo, como a gente imagina, porque tem muito sol, enfim. É verdade, né? A gente faz bem essa relação, né, de sol, calor, né? Calor. Exatamente. A relação é calor. E vocês estavam falando que é exatamente o contrário, né? O calor excessivo, inclusive, prejudica, né, a transformação da energia solar em energia elétrica. E o Brasil é um país privilegiado, né? Então, existem estudos e informações aí que, por exemplo, a nossa pior cidade em nível de geração, ela é 5 vezes melhor do que a melhor cidade em geração, por exemplo, na Alemanha. É uma coisa assim super curiosa. E a Alemanha, hoje, 51% da energia, da matriz energética da Alemanha vem da energia solar. 51%? 51%. É muita coisa. É muita coisa. Um país que não tem o privilégio que o Brasil tem em relação ao nosso sol. Agora, o que é triste, a gente falou da Alemanha, 51%, e aí você pode perguntar, e o Brasil, como é que está nesse ranking? Já ia perguntar isso. A energia solar hoje, ela corresponde a 0,1% da matriz energética brasileira. 0,1%. Quase um traço, né? É decepcionante e, ao mesmo tempo, dá para ver qual é o potencial de crescimento. Então, a gente acompanha o crescimento desde 2015, a gente pega crescimentos anuais aí de 300%, 400% ao ano. 800% ao ano. Então, assim, é um crescimento que tem sido incentivado pelo governo. Tem sido criadas várias empresas no segmento. Eu acho que está profissionalizando o segmento. Isso é muito importante. Não estamos mais falando de empresas pequenas trabalhando, não. Estamos falando de empresas bem estruturadas que estão dispostas a realmente fazer o Brasil crescer nesse segmento. Haja vista também que hoje os kits para a geração de energia, eles têm isenção, é zero de imposto. Então o governo tem total interesse, óbvio, de uma forma um pouco mais tímida, mas de promover a energia solar. Isso é interessante para todo mundo. Mesmo porque, Gabriel, você sabe a respeito do acordo de Paris, né, onde diversos países se comprometeram com a redução do nível de CO2. O Brasil se comprometeu em reduzir em 43%. E quando a gente fala em 2030, nós temos 12 anos para cumprir a meta. Né? Segundo dados também da ANEEL, eles acreditam que até 2030, 30% da matriz energética tem que vir de fontes renováveis. E desses 30%, 10% energia solar. Então, quando o Celso fala que hoje é 0,1, imagine que daqui a 10 anos, óbvio que é uma meta, sim, a gente vai crescer de 0,1 para 10%. É um crescimento absurdo. E assim, é um crescimento sonhado, né? Chegar numa meta dessa, só para a gente poder se situar, né? Claro. Hoje o Brasil, a matriz energética mais usada é a hidrelétrica, né? E a gente viu, por exemplo, recentemente, aí Belo Monte, todo o debate sobre os impactos ambientais, socioambientais, né? Porque comunidades foram atingidas, não só de indígenas e quilombolas, mas tantas outras, os impactos na fauna. A gente tem no Brasil aí, focado ali regionalmente, Angra, né? As usinas de Angra, né? Que são da matriz energética termoelétrica, que, se funcionar tudo bem, digamos assim, esquecendo o lixo nuclear, né, ela até que é uma energia menos impactante que as outras. Entretanto, se tiver um problema como aconteceu no Japão com Fukushima, né, há mais de uma década está poluindo o Oceano Pacífico, chegando a essa poluição radioativa até hoje na costa oeste dos Estados Unidos, e sabe-se lá até onde vai isso daí.
Então, isso é muito preocupante. As termoelétricas, né, com as suas emissões gasosas, ou seja, hoje a gente ver esse avanço e saber dessa meta a ser atingida, nossa, é muito bom, né? A gente fica um pouco mais otimista do ponto de vista ambiental, né? Só para mais um dado para você colocar aí no seu discurso também, para você ter uma ideia, a área da Itaipu de alagamento vai produzir a mesma energia que a gente geraria, que a Itaipu gera com solar. A gente precisaria de uma área de 10% do que a Itaipu tem de alagamento hoje. Então, entra naquela discussão que a gente teve outro dia em relação à análise de ciclo de vida do todo. Quando a gente pega a matriz hidráulica, né, a hidrelétrica, é uma fonte limpa, é considerada uma fonte renovável. Porém, quando você pega o impacto que essa hidrelétrica ela causa durante o ciclo de vida dela como um todo, é assustador. E aí, estamos falando de 10% dessa área com painéis solares para a gente produzir a mesma quantidade de energia, começa a ser uma alternativa viável. Além do que, a gente pode usar telhados para isso. Não precisa usar uma área produtiva para isso. Isso que é o mais interessante. E eu acho que até para o ouvinte, complementando o que o Celso está falando, todo mundo tem também dúvidas do tipo, eu vou instalar um sistema solar na minha residência, eu tenho que fazer grandes adequações, passar tubulações, conduítes, preparação disso, daquilo. Na verdade, não. O impacto é praticamente zero. Obras de alvenaria não existe num processo de instalação de um sistema residencial, comercial, industrial. A gente já aproveita toda a estrutura de telhado, seja ele cerâmico, seja ele metálico, seja ele fibrocimento, e a gente tem todo o equipamento necessário para qualquer tipo de estrutura para condicionar. E toda a fiação é ligada direto na rede elétrica. Então, não existe problema nenhum em relação a isso. Vou ter que quebrar a parede, vou ter que passar a tubulação A ou B? Não. Só que existem clientes que estão naquela fase de construção da residência. Então, esses sim já seriam interessantes se fizesse já algum tipo de adequação para receber. Planejado, mas quem né? não fez isso não tem que ter preocupação nenhuma. Isso é uma preocupação que todos têm em relação a isso. Bem, em relação a isso, eu sei que uma vez conversando com vocês me disseram até que, dependendo da situação, se tiver uma dificuldade de ser no telhado, mas, por exemplo, uma casa ou um clube que tem uma quadra, né? Você tem alternativas para isso, né? Nós temos projeto aqui na nossa região, por exemplo, de um restaurante que ele tinha a intenção de fazer 300 metros de cobertura de telhado, a telha sanduíche, né? E aí ele também tinha interesse em montar um sistema solar. E aí a gente utilizou a própria placa solar para gerar a energia necessária desse restaurante e ao mesmo tempo ela serve como telha. Ele teve uma economia algo em torno de R$20 mil com a telha que ele deixou de gastar. E aí ele já estava numa fase de construção, então ele pôde ter esse tipo de benefício. Para você ter uma ideia, o restaurante dele tem uma conta de aproximadamente R$4.600 mês, e a ideia é essa conta cair para R$80, que seria o mínimo de uma ligação trifásica. Exatamente. Nossa, substancial, né? Substancial. É o mais interessante que está há um mês de operação esse sistema, e a gente já alcançou essa meta nesse primeiro mês. Então, é um sistema que é uma dúvida muito recorrente, é uma tecnologia nova, apesar de você falar disso desde da década de 80, mas a viabilidade... E para o mercado é uma tecnologia nova, então há muita dúvida em relação a será que funciona? Será que é legalizado isso? E todas essas preocupações são válidas, porque eu acho que é uma tecnologia que a gente está começando a discutir a partir de 2015 e mais fortemente a partir do ano passado, principalmente. E assim, toda a parte burocrática, toda a parte de ligação com a concessionária, tudo isso é legal, tanto que o primeiro passo de um projeto é você pedir o acesso à concessionária. Então, tudo isso é homologado com as concessionárias e tudo regulamentado pela ANEEL. Desde 2012 existe essa regulamentação, onde as concessionárias são obrigadas a te dar o acesso e você pode gerar sua própria energia. Essa resolução da ANEEL ela sofreu uma alteração em 2015
E uma das principais alterações, ela beneficiou muito o consumidor final, que a gente chama de autoconsumo remoto. É muito interessante. Por exemplo, você tem uma residência aqui na região de Sorocaba e você é atendido pela CPFL Piratininga. E ao mesmo tempo você tem um apartamento de veraneio em Santos, que também é atendido pela CPFL Piratininga. Então existe a possibilidade de você montar um sistema único aqui em Sorocaba e abater a conta de energia da sua residência em Sorocaba e o do seu apartamento em Santos. Que maravilha, porque é uma rede, né? Desde que esteja debaixo do mesmo guarda-chuva, aí você no caso pode a CPFL, fazer. No caso da CPFL. Digamos que em São Paulo, EDP Bandeirantes, por exemplo, você tem uma casa em São Paulo e uma residência em Guarulhos. Desde que seja a mesma companhia de energia, você hoje consegue se beneficiar do alto consumo remoto, faz um sistema único, é um sistema maior, você ganha em escala, ganha em relação ao valor do equipamento, diminui prazo de instalação, é só benefício. Sem contar as questões ambientais também, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Deixa eu fazer uma pergunta. O Celso estava falando aí sobre a eficiência, não sei se eu posso chamar de eficiência, mas a incidência dos raios de sol em Sorocaba e o quanto isso é bom no sentido da transformação de energia elétrica, né? E falando, inclusive, dessa coisa que hoje a gente produz através dessa matriz, apenas 0,1%, né, do total. Sorocaba, uma cidade com quase 700 mil habitantes, deve ter uma infinidade de placas já por aí, né, aproveitando tudo isso, né, aproveitando essa incidência. Como é que está? Você tem uma dimensão de como é que isso está no Brasil, como é que está em Sorocaba, na região? Sim, claro. Dados da ANEEL, tá, de abril de 2018. Sorocaba, hoje, ela tem 95 instalações homologadas pela ANEEL. 95? 95. A gente está falando de uma cidade de 700 mil habitantes, a gente tem 95 instalações. É muito pouco. É muito pouco. Falando em números globais, o Brasil hoje ele tem 28 mil instalações. 28.700. 28.700 instalações. Conectadas às redes. Ou seja, a gente mesmo, né? A gente está falando de 0,03%. Sorocaba representa essa matriz limpa. Agora, um dado mais interessante para a gente ver como Sorocaba está atrasado. Na CPFL Piratininga, a Sorocaba é a maior cidade da federação que é atendida pela CPFL Piratininga. Ela corresponde só a 17%. Ou seja, cidades menores como Indaiatuba, Jundiaí, próprio Boituva, são mais representativas do que Sorocaba. Então, assim, estamos muito atrás ainda de muitas cidades. Se a gente comparar, por exemplo, com Campinas, Campinas tem 10 vezes mais sistemas conectados do que Sorocaba. E Campinas não deve ter o dobro de habitantes. Sorocaba em torno de 650, 660 mil. Acho que Campinas não deve ter mais de 1.200.000 e tem 10 vezes mais sistemas conectados à rede do que Sorocaba. É uma característica. Sim, além de uma característica, o que mais? Será que assim, falta de conhecimento sobre benefícios, tanto ambientais? As pessoas normalmente acabam, às vezes, o ambiental no segundo plano, né? Mas do ponto de vista econômico, por exemplo, que você estava falando agora dessa implantação, né? Uma conta de 4 mil e lá vai fumaça, cair para 80 e pouco, né? Exato. Quer dizer, um benefício econômico fantástico, né? E depois, né, aquela coisa também de você está pagando por um certo tempo, depois deixa de pagar e é só aproveitar a instalação. É falta de conhecimento, será? Olha, é um pouco de tudo. A falta de conhecimento é uma das principais barreiras, né? Então, todas as nossas visitas, que a gente faz aos clientes ou quando eles vão até a nossa empresa, inclusive lá nós temos um sistema funcionando que serve como showroom para caso o cliente tenha, quero ver um sistema funcionando, tal. Então eles realmente têm existe a barreira da falta do conhecimento. É um dos pilares aí que realmente prejudica. Um outro é em relação ao preço. O preço, como você comentou lá no começo, realmente era uma coisa que não era inatingível. Sim. Hoje ele já sofreu uma grande redução e hoje um sistema totalmente um sistema residencial médio, como você comentou, uns 12, 13 mil reais residencial.
não é nada absurdo, já foi muito mais caro, né? Então, a falta do conhecimento, o preço, questões relacionadas também a linhas de financiamento. Hoje, muitos bancos e agentes financeiros estão envolvidos nessa questão da sustentabilidade. Então, existem linhas específicas para financiamento de microgeração de energia. Então, os bancos já acordaram para isso também. Já existem hoje também seguradoras específicas que fazem seguros para esse tipo de segmento, mas não é todo mundo ainda, porque tudo ainda é muito novo e tudo está evoluindo. E outra coisa também que chama a atenção e está despertando os nossos clientes são os aumentos. A gente tem aumento, uma inflação média em torno de 10, 12% ao ano de inflação energética. E quando você está num sistema desse, esse tipo de aumento não reflete mais sobre a sua conta. Vai refletir sempre só sobre o mínimo. Então, existem a barreira do conhecimento, a questão do valor, a questão do financiamento. Mas, a cada dia que passa, tudo isso está sendo... Existe uma evolução. E tudo isso está convergindo para que futuramente as coisas realmente ficam mais fáceis de entendimento e de financiamento e de tudo. Bem, a gente está falando então hoje de uma matriz que representa 0,1% só, com uma meta de 2030 para chegar... A energia solar 10. A energia solar 10, né? E 30 fontes renováveis no geral. Isso significa que tem que ter um aumento, inclusive, de produção de placas, né? de empresas, inclusive, de prestação de serviço. Como é que vocês têm algum dado relativo à geração? O que isso pode representar em geração de emprego? Que a gente vive um momento complicado e isso também, além de benefício ambiental, benefício econômico para quem tem, do ponto de vista econômico do país, isso também é interessante. Hoje, estudos recentes demonstram que as energias renováveis geram algo em torno de 10 milhões de empregos, isso a nível mundial. E quando a gente traz para a realidade do Brasil, a gente fala algo em torno de 42 mil empregos ligados à energia solar. O número é mais ou menos, acho que 27.500 na parte de produtiva e 14 mil e pouco na parte relacionadas a serviço e instalação. Serviços, projeto, instalação. Isso 42 mil a 0,1. Nossa. Quando a gente também imagina chegar a uma meta de 10%, esse número de emprego tende a aumentar significativamente ou proporcionalmente ao aumento ao percentual. Então, é realmente um mercado pulsante. Sem dúvida. Que cresce numa situação hoje que todo mundo sabe que o país passa toda essa crise financeira e política. É um segmento que cresce a taxas fora do padrão. Nós estamos falando tiveram anos que cresciam 300%, 800%. Se não me engano, esse ano, em maio, já se cresceu 70% em relação ao que já foi o ano passado. Então, cresce a taxas muito significativas. Um dado importante aqui da nossa região, falar um pouco mais de Sorocaba, porque eu acho que nós temos que impulsionar esse crescimento e eu acho que é a ideia desse tipo de divulgação de fotovoltaico. Sorocaba tem uma das maiores fábricas de painéis fotovoltaicos do Brasil, que está montada ali na Castelinho, e que infelizmente não reflete isso na cidade, nos sistemas residenciais ou comerciais da cidade, né? Mas uma das maiores fábricas de placas solares está aqui do nosso lado. É um dado... E saem todas pela Castelinho, Castelo e para aí afora, né? Gerando emprego aqui local, sim, obviamente. Claro, né? claro. Essa planta foi montada para atender uma necessidade de uma usina em Minas Gerais, em Pirapora, se não me engano. Isso. É uma usina gigantesca, acho que vai ser a maior usina, fazenda solar da América do Sul, depois de totalmente, já foi lançada a primeira fase, né? E a Canadian, ela tem uma parceria com outros investidores e ela montou essa planta para fornecer. E muito provavelmente, posterior a todo esse processo, ela vai fornecer para o mercado nacional também. Né? Perfeito. Bem, a gente está caminhando aí para o final da nossa entrevista. Eu queria que vocês... Vou
colocar uma pergunta muito alinhada com aquela primeira pergunta, bem inocente até, sobre energia solar, mas queria que em seguida vocês também se lembrar de alguma coisa que faz parte do rol de dúvidas das pessoas sobre a eficiência do sistema, que colocasse aí para a gente caminhar então para encerramento dessa entrevista. Mas ainda em consonância com aquela dúvida lá, energia térmica, se aproveita a energia do sol para termicamente ou para produzir energia. Tem uma outra, né? As pessoas às vezes elas acham que a energia elétrica oriunda da energia do sol, ela tem uma eficiência menor, né? Eu vi uma vez até vocês comentando que alguém dizia assim, serve só para acender luz, né? Como é que é isso do ponto de vista técnico, né? É uma pergunta que aparece bastante, principalmente na área comercial, né? Ah, mas eu tenho uma câmara fria, eu tenho um motor de 10 cavalos. E sim, a energia solar ela é capaz de suprir qualquer necessidade da comércio, da casa. Essa é um aspecto interessante porque o sistema ele é conectado à rede da concessionária. A gente não deixa de ser cliente da concessionária. Então, quem fornece a potência para que seus equipamentos continuem rodando é a própria concessionária. É a concessionária, né? O fotovoltaico ele é um sistema paralelo, onde você está gerando sua própria energia em consumo e não em potência. É um aspecto técnico aí um pouco diferente. A gente fala o consumo de energia, aquilo que a gente vê na nossa conta, né, quilowatt-hora, e o aspecto potência é aquilo que a gente vê no aparelho. Esse aparelho tem 10 mil watts, tem 20 mil watts, são aspectos totalmente diferentes. Então, assim, o sistema fotovoltaico ele toca ligado na concessionária ou até desligado, um off-grid que a gente chama, desde que bem dimensionado, ele toca qualquer equipamento. A energia solar ela é suficiente para tocar qualquer equipamento. Realmente, não é um problema. Certo, mas é uma dúvida presente, né? Com certeza. Até por conta disso, né? A gente não conhece muito, né, a energia fotovoltaica ali funcionando. Para mim foi uma grande surpresa quando eu fui até o escritório, ver lá, inclusive vocês têm num painel lá muito interessante, né? A gente percebeu o quanto que você está deixando de emitir, por exemplo, de gás carbônico, uma coisa assim, em tempo real você tá vendo no painel, né? Então, essa teoria, né, que usar energia solar, você está impactando menos o meio ambiente, está ali presente, né? A gente está vendo no painel, muito, muito bom. E esse monitoramento é em tempo real, todo o sistema ele vem com uma interface e através de qualquer dispositivo eletrônico, celular, notebook, você pode acompanhar a sua geração de energia em tempo real e acompanhar todos esses benefícios em relação à redução do nível de CO2. Ele traz outras informações, o que representa um sistema ao longo da vida comparado à quantidade de árvores que poderiam ser plantadas ou de carvão que deixou de ser queimado. Realmente é bem interessante do ponto de vista ambiental. Que legal. Eu quero agradecer, então, a presença de vocês aqui. Acho que deve ter sanado muitas dúvidas, né? Se for necessário, a gente volta depois a fazer uma outra entrevista, abordar alguns temas de maneira mais profunda. Mas, de uma maneira geral, para mim foi muito satisfatório. E a satisfação inclusive, eu já disse para vocês, é ideológica, né? É uma coisa que eu sempre quis ver presente, estou vendo aí acontecer. Sei que a evolução tecnológica ela está numa escala aí, assim, geométrica, né? Aquilo que vinha devagarzinho, hoje você vê de um dia para o outro mudando, né? Do ponto de vista de eficiência, por exemplo. Então, sei que nos próximos anos, evidentemente que isso que a gente está falando hoje vai sofrer uma alteração para melhor, evidentemente, de maneira muito rápida. Então, a minha satisfação é muito grande, Celso, Fernando, obrigado por vocês terem atendido esse nosso convite. Acredito que para as pessoas que não conhecem ou conhecem pouco sobre energia solar, foi muito, muito interessante. Legal. Queria agradecer a oportunidade, eu acho que, mais uma vez, é muito importante a gente conseguir divulgar um pouco da tecnologia. E coloco a Spectro à disposição da Rádio Ipanema e de todos os ouvintes
e do pessoal do Facebook que está acompanhando, caso tenha alguma dúvida, caso não tenha entendido algum orçamento até de um concorrente nosso, sente com a gente explica sem problema nenhum. Eu acho que nesse momento mais importante do que fazer a venda é a educação. Sem dúvida. Quer dizer que o pessoal pode ir lá na Spectros tirar dúvida? Pode, vai ser um prazer receber lá, porque o cliente, sem dúvida, é um cliente satisfeito. Eu acho que esse é o propósito da nossa empresa, independente de se fechar conosco ou não. Acho que o momento é o que o Celso falou, é ensinar, é realmente demonstrar os benefícios na prática, com evidências em função de todos os sistemas já hoje instalados aqui na região, em função do nosso showroom. Então, a gente preza muito por isso. Pelos nossos clientes. É isso. Legal, obrigado. Eu que agradeço, Gabriel, pela oportunidade. E até uma próxima vez. Até a próxima vez. Obrigado. Até a próxima. Agora na Ipanema, o meio ambiente, reflexões e atitudes, com o ambientalista Gabriel Bittencourt.